a nossa próxima apresentação, uma apresentação convidada aqui que a gente fez para o pessoal da Rede Rio, para o Márcio, nosso velho conhecido aqui, que hospedou o GTR lá no Rio de Janeiro muitos anos atrás, e ele veio aqui contar para a gente um pouquinho da rede metropolitana, do projeto da Rede Comep do Rio de Janeiro. E é com muita satisfação que a gente está recebendo o Márcio aqui em São Paulo para contar um pouquinho para a gente essa história de como é que é a luta para conseguir criar uma rede metropolitana, passar infraestrutura dentro de uma cidade grande. Então, vamos lá, Márcio, por favor. Então, é o projeto e a implementação da Rede Comep Rio, Rede Rio Metropolitana. O Márcio Portes de Albuquerque, do CBPF. Márcio, por favor. Ok, Fred. Obrigado aí pelo convite, obrigado também ao Danton, né, porque essa palestra nasceu de uma visita que o Danton nos fez no momento da inauguração da rede, que vocês estavam indo e no dia não deu para ir, e aí acabou convergindo para a gente fazer alguma coisa aqui no GTR. Né. É muito bom para a gente estar aqui de novo, essa parceria se restabelecendo forte aí. A ideia é mostrar para vocês como é que foi essa construção e contextualizar todo o projeto, desde o nível nacional, do que é esse projeto no Brasil, e especificar e convergir ele para o Rio de Janeiro. Parte da apresentação, eu contei com a colaboração da equipe da RNP, que eles me passaram alguns slides da parte nacional, e a parte do Rio, que é o final, é nossa mesmo, da coordenação técnica e da coordenação de operação da Rede Rio. Bom, vou mostrar para vocês a construção, né, todo esse elo que se criou para fazer a construção, a sua implantação e hoje a operação e uso, onde nós estamos e onde nós vamos com essa rede. Bom, tem que falar um pouco do projeto, né, o projeto Rede Comep é um projeto da RNP, né, e a RNP ela estrutura as suas redes da maneira como estão essas figuras geométricas aqui, quer dizer, a RNP tem conexões para fora, mas as redes estaduais estão aqui, então a Rede Rio situa aqui, e a Rede Comep pode ser um projeto à parte para poder ligar campos de universidade, para poder ligar centro de pesquisas, unidade de pesquisas e tudo mais. Então, o que nós estamos tratando é aqui. Tá? O backbone da RNP hoje tem essa cara, tá? É um backbone que já tem 250 GB agregado em enlaces, é bastante interessante que ele tem uma malha que vai bem para o interior do Brasil e uma boa malha de comunicação em alta velocidade aqui no lado leste do Brasil. Entendeu? O backbone é formado basicamente com a parceria com a Oi e com a Telebrás, segundo me informou o pessoal da RNP. Bom, aí vem por que a gente quer ter rede própria. Né? As conexões locais, é bastante difícil você ter conexão de boa qualidade localmente, ainda mais se tratando de instituições de pesquisa, universidades e tudo mais. Elas dependem sempre de contratação de enlace por operadora e, para nós, o preço é muito caro para o que a gente quer fazer, para as velocidades que nós precisamos. Tá? Então, a gente resolve arregaçar as mangas e vamos botar fibra na cidade. Vamos passar os cabos, vamos contratar as empresas e vamos embora. Basicamente, a gente passa a ser dono de uma infraestrutura nossa, que é por meio de fibra, então, puramente limitado, a gente troca os equipamentos na medida que tiver mais recursos financeiros, e tem aí uma infraestrutura instalada que pode durar anos para projetos da comunidade. E o custo de instalação é muito mais em conta comparado com os custos de operadoras. Infelizmente, né, no Brasil, de uma certa forma, a comunidade acadêmica, de pesquisa, as universidades, nós não temos uma parceria muito boa com as operadoras para fazer projetos que barateiem os custos. Então, isso nos leva a esse tipo de iniciativa, que são as redes metropolitanas. E, obviamente, muitos projetos de nossa comunidade, instituições de pesquisa, universidades, e vocês vão ver alguns que eu vou mostrar aqui, precisam de velocidade em comunicação de dados. Não é novo isso. Lá atrás, o CNPq fez um projeto temático nessa área, né, e várias instituições lideradas aí pelos consórcios nas cidades ganharam isso. Naquela época, 1997,
14 consórcios foram formados, quer dizer, então essa competência de criar redes, estruturar redes, já é de longo prazo na comunidade acadêmica, então isso foi se tornando mais forte cada vez mais, e desde aquela época a gente no Rio já tinha a Rede Rio, e a gente montou workshops para agregar as pessoas, as instituições, e discutindo como criar essa infraestrutura, para que serve, o que a gente pode fazer com ela, para atender os nossos projetos. Esse foi um workshop, assim que o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, tinha ido para Petrópolis, e a gente levou o workshop de redes de alta velocidade para lá, e foi um sucesso na época e tudo mais. Em 2007, quer dizer, 10 anos depois, a Rede Comep é criada pelo MCT, pela RNP, para implantar fibras e desenvolver infraestrutura de redes e de comunicação nas cidades brasileiras, principalmente nas capitais, inicialmente. Ou seja, o objetivo principal era melhorar a qualidade da infraestrutura de comunicação entre as instituições de ensino e pesquisa nas regiões metropolitanas. Esse era o foco principal. Mas, basicamente, como pilar era levar 1 gigabit por segundo a todo mundo. Não podia ter ninguém com menos de 1 gigabit por segundo ligado à infraestrutura da RNP ou alguma infraestrutura local de comunicação de dados. A partir daí, levar ou tentar desenvolver aplicações avançadas para a área de ensino e pesquisa, melhorar a qualidade de acesso também dessa infraestrutura com o próprio backbone da RNP. Esse talvez seja um dos grandes desafios que se discute até hoje, o modelo de gestão comunitária. Vocês vão entender por quê, são basicamente entes públicos e não é trivial você gerir entes públicos em diferentes esferas governamentais. Reduzir os custos de comunicação de dados, isso é fato, isso já é conseguido. E aumentar o grau de inserção ou de comunicação do Sistema Nacional de Ciência, Cultura, Ensino e tudo mais. Tá. Então, como metas, era implantar essa infraestrutura ótica própria nas 27 regiões metropolitanas, promover os consórcios para gestão e operação, buscar um modelo de autossustentação, que também não é trivial, quer dizer, como é que daqui a algum tempo você reinveste nessa rede, facilitar a interligação dos campos universitários ao longo de uma cidade, ou seja, não é ligar todo mundo num único lugar e está resolvido, porque senão você quebra a estrutura de gestão das redes das universidades, assegurar o crescimento da capacidade da rede de forma ilimitada e desenvolver parceria com o setor público, estados, municípios e até privados, distribuidoras de energia elétrica, distribuidora de gás, iluminação pública, metrô, etc. Bom, quem é que pode participar dessa infraestrutura? Qualquer instituição pública de pesquisa e ensino, é assim que foi feito, e tem sido feito pela RNP em todos os lugares que essa Rede Comep foi implantada. Instituições privadas podem participar também, desde que ela arque com os custos de suas últimas milhas. As instituições podem oferecer contrapartida de pessoal para dar suporte nos seus acessos e os parceiros que ajudam a gente a contribuir para fazer a instalação da infraestrutura comum. Vai ficar bem claro quando eu mostrar para vocês a infraestrutura do Rio de Janeiro. O modelo de gestão que tem funcionado, e assim funcionou no Rio de Janeiro e funciona no Brasil inteiro, existe um comitê gestor, composto basicamente por quem está compartilhando o meio, ou seja, se o metrô participa, ele faz parte desse comitê gestor, então, se uma infraestrutura de energia elétrica faz parte desse comitê gestor, a própria RNP, a área acadêmica está deliberando sobre a construção dessa rede. E depois, esse comitê gestor cria um comitê técnico, que é composto basicamente de pessoas da área técnica que são capazes de inferir ou avaliar qual que é a estrutura necessária para você criar ou implantar essa rede. Tá? Então, foi assim no caso do Rio de Janeiro. Bom, o que tem já acontecido nas redes Comeps que tem sido feito? Quer dizer, certamente as melhorias das conexões, isso é o primeiro impacto de primeira ordem, aparecem vários projetos colaborativos em escala nacional, vários projetos colaborativos em escala local, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu acho que, do projeto do Rio de Janeiro, que eu talvez tirasse com maior riqueza, porque foi onde deu mais trabalho, foi
unir Estado, município e a comunidade acadêmica. A gente não se falava, a partir desse projeto, passou a haver um intercâmbio muito forte dessas 3 esferas da área de TI local. Custeio, quer dizer, como você resolver esse problema de custeio? Parceria com permuta de infraestrutura, ou seja, hoje, uma vez a rede implantada, existem várias empresas ou provedores que nos procuram para fazer troca de fibras, para ampliar a rede ou para permitir que a gente amplie a nossa, e, obviamente, a parceria com os pontos de troca de tráfegos nos locais. Isso também já está funcionando no caso do Rio de Janeiro. Impactos de segunda ordem, que também são muito importantes, têm acontecido. Parcerias com a rede universitária de telemedicina. No Rio de Janeiro, vários hospitais fizeram parte do projeto e alguns deles hoje já têm projetos de telemedicina implantado. Tá? Ainda muito incipiente, mas já começando. Integração com as unidades de cultura. No Rio de Janeiro tem muitas unidades de cultura. Então, cinemateca, museus, todos eles. Parceria com a Telebrás, para a permuta de fibra. A Telebrás é uma parceira no projeto do Rio de Janeiro também. Tanto que, por exemplo, durante a Copa do Mundo, com a parceria com a Telebrás, a gente rodou o projeto 8K, em parceria com aquela empresa japonesa NHK. Era usando as fibras da rede Comep do Rio, que a gente conseguiu fazer o trânsito pela cidade do Rio de Janeiro, jogando informações no auditório do CBPF, para o Rio Centro, onde estava a sede da imprensa da FIFA, e para os outros lugares no Brasil inteiro, através da própria RNP. Ou seja, essa parceria foi conseguida através da utilização já dessas fibras. E estados e municípios, quer dizer, uma vez que a parceria é feita com estados e municípios, existem permuta de fibras com ele, com os direitos de passagem no solo ou pelas licenças do Estado ou da Prefeitura para obras. Bom, outras parcerias em níveis estratégicos que têm acontecido, e no Rio de Janeiro tem acontecido com o Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, essas instituições que estão aqui do lado, Fiocruz, INCA, INTO, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, o INTO é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, os museus, Museu da República, Museu de Belas Artes, Biblioteca Nacional, o Centro de Pesquisa da Embrapa, todos esses fazem parte. O Inmetro está integrando a rede, é um passo novo que está integrando, e todas as unidades de ensino superior do Ministério da Defesa já solicitaram. Então, o Ministério da Defesa é um próximo passo que a rede Comep tem trabalhado. Entre os parceiros, está aí os nomes das diversas cidades. No Rio de Janeiro foi o metrô, a Supervia, que é a empresa de trens urbanos, a Linha Amarela e a Light, que é a companhia de energia elétrica. Então, hoje, em 2014, se vocês olharem o projeto Rede Comep Brasil, ele já está bastante... Em todas as capitais já existem projetos no interior, né? Está aqui no cantinho, são os estádios, né? Basicamente, projetos já estão funcionando em todos esses pontos vermelhos, e no Rio de Janeiro, especificamente, tem a rede do Rio, a rede de Niterói e a rede de Petrópolis, todas elas já inauguradas e funcionando. E eu vou mostrar para vocês um pouco como é que ela se integra com a rede na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que essas infraestruturas elas são basicamente metropolitanas. Elas não está resolvido ainda essa longa distância. Isso faz parte das discussões que estão em andamento hoje, como fazer para ligar elas em longa distância. Isso é um desafio para o projeto Rede Comep, eu diria, de uma forma geral. Tá, aqui só um exemplo de algumas redes que foram instaladas. Tá, aqui a rede de Manaus, né, com 42 quilômetros de extensão, um investimento na faixa de R$1 milhão, onde se liga basicamente unidades acadêmicas de Manaus e instituições governamentais. E aqui, desse ponto, no POP de Manaus, se liga ao backbone da RNP. Aqui, a rede de Fortaleza, são 69 quilômetros de rede, a ideia é exatamente a mesma, o POP da RNP fica na Universidade Federal e sai a conexão para o backbone nacional. A rede de Florianópolis, mais um exemplo, 35 quilômetros de rede, sempre a mesma ideia, tentando fazer anéis em cima de cabos de fibras óticas instaladas, beneficiando aí instituições de governo, do município
e unidades de pesquisa e ensino. A rede de Belo Horizonte, curiosamente, ela começou mais tarde que todo mundo, mas ela acabou saindo na frente logo depois, porque, assim como aqui em São Paulo, foi conseguido fazer um aluguel de um par de fibras óticas. Então, você conseguiu, em vez de ter que passar por todo o processo de construção, o aluguel permitiu rapidamente você implementar a rede muito mais rápido do que nós, no Rio de Janeiro, passamos, né? Então, Belo Horizonte tem um anel central também e várias radiais chegando em pontos estratégicos do projeto. É uma rede de 180 quilômetros de extensão. Tá, então, de 2007 a 2013, tem todas essas unidades aqui, todas essas cidades já funcionando, né, com todas essas redes, Belém, Manaus, Vitória, Florianópolis, Brasília, Natal, São Paulo, Fortaleza, Macapá, Goiânia, Campina Grande, Salvador, Cuiabá, Aracaju, Curitiba, São Luís, Rio Branco, Boa Vista, Campo Grande, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Palmas, Teresina e Maceió. Os desdobramentos de um projeto desse tipo é muito grande. Quer dizer, hoje existe todo o interesse para essas questões das cidades digitais. Não sei se vocês conhecem, mas no Rio de Janeiro tem a cidade de Piraí, que, inclusive, é a cidade do atual governador, o Pezão. Ele começou como prefeito da cidade de Piraí e o carro-chefe dele era, em 2004 ou 2002, se eu não me engano, fazer a cidade digital. Piraí foi uma cidade que sofreu muito com a privatização, se eu não me engano, da Light. E aí a cidade, pela falta de recursos que ela ia sofrer, ela deu uma guinada e passou a investir em ser uma cidade inteligente, uma cidade digital. E o projeto realmente muito bacana, que foi liderado lá pela equipe do Pezão, que a ideia é trazer um computador por aluno, todas as escolas conectadas, toda a parte pública conectada, você no centro da cidade você tem acesso, quer dizer, fazendo com que essas tecnologias de acesso público seja realmente algo que chegue ao cidadão de forma fácil. Assim como nas nossas casas, ou em qualquer lugar que você vá, chega água, esgoto, telefone, quer dizer, informação também seria algo de base para as cidades do futuro. Tá? As parcerias com os pontos de troca de tráfego, quer dizer, isso são desdobramentos naturais de projeto desse tipo, redes de videoconferência para decisões em níveis de secretarias estaduais de ciência e tecnologia, isso já está funcionando, e, obviamente, a capilarização para o Projeto Nacional de Banda Larga, em parceria com a Telebrás. Obviamente, outros desdobramentos consequentes, parcerias com o MINC, para secretarias audiovisuais, a parceria com a Empresa Brasileira de Comunicação, que hoje está ligada na Rede Comep Rio, e uma metodologia toda que foi estabelecida ao longo desse período que nós passamos de como implantar redes óticas metropolitanas. Tá. Não é algo trivial, uma vez que não era a nossa missão de início e a gente passou a assumir isso. Essa aqui é a infraestrutura da ARNP que ela nos dá no backbone de comunicação para fora, ela está ligada à Rede Clara, que é a rede da América Latina, e ela está ligada também com, a Rede Clara, a rede da América Latina passando por aqui. Eu não sei se esse mapa é tão recente, eu acredito que não seja. E uma conexão própria dela, se eu não me engano, de 20 GB para os Estados Unidos, compartilhada com a FAPESP. Tá. Da mesma maneira, existem projetos bastante interessantes que a ARNP coloca à disposição da gente, comunidade acadêmica, que é o compartilhamento de facilidades integradas para a comunicação entre projetos. Por exemplo, o meu instituto, como nós temos um projeto muito grande na área de altas energias com o CERN, um dos objetivos nossos é tentar fazer grandes transferências de dados da Suíça para cá. Eu vou explicar isso mais tarde um pouco. Então, esse tipo de projeto, para nós, é extremamente importante, porque você pode desenvolver e criar facilidades para transferência de dados, diria quase em tempo real. Bom, vamos falar um pouco sobre a Rede do Rio. A Rede do Rio, dinheiro dessa infraestrutura vem de projetos da FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e no Rio de Janeiro, da FAPERJ. São os dois órgãos de fomento dessa infraestrutura. A RNP é o executor pelo lado do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a FAPERJ tem o braço dela, que é a Rede Rio, que foi o executor orçamentário, digamos assim, pelo lado da FAPERJ.
Os parceiros principais do projeto: a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Empresa Municipal de Informática, que é a IPLAN Rio, que fez os convênios com a Companhia Estadual de Iluminação Pública, que detém os dutos na cidade, e a Companhia de Engenharia de Tráfego. Ou seja, então, os cabos ópticos foram passados nos dutos existentes dessas companhias, e aonde não existia, foi construído. Então, num local onde não existia, eu precisava de construir uma derivação para juntar alguma caixa de passagem ou fazer alguma emenda, ali rasgava-se a rua. Ou tinha que entrar dentro do metrô, ali rasgava-se a calçada. Foram feitas obras para adaptar essa infraestrutura existente. Dentro da Companhia de Trens Urbanos, da Supervia, nós usamos um ramal, vocês vão ver para chegar exatamente aonde daqui a pouco. O metrô, desde o início, a gente sempre quis usar a infraestrutura do metrô, porque é uma infraestrutura segura, com muito pouco chance de dar problema, então a gente guiou o nosso backbone para ser colocado dentro do metrô. A Light, companhia de energia elétrica, em alguns lugares onde só tinha infraestrutura da Light para chegar, para atender uma determinada instituição, então a Light permitiu usar os seus postes ou a sua infraestrutura subterrânea. Normalmente, eu diria que 95% desse projeto, a fibra já é subterrânea. Muito pouco passa em poste. E a linha amarela, que é uma via expressa no Rio de Janeiro, que deve ter em torno de uns 30 quilômetros, e nós acho que usamos 20 quilômetros de passagem de cabos na linha amarela. Então, esses são os parceiros e quem, de uma certa forma, participava do comitê gestor de implantação dessa rede, que era presidido pelo professor Luiz Felipe, que era coordenador-geral, coordenador-geral da Rede Rio, da FAPERJ. Não posso deixar de dizer, quer dizer, a Rede Rio, ela é uma rede que tem 22 anos, ou seja, ela tem já uma história a contar na estrutura da internet brasileira. Quer dizer, ela nasceu em 1992 como apoio às instituições de pesquisa do Rio de Janeiro e apoio àquela conferência da ONU que teve, naquela época, no Rio de Janeiro. Tá? Naquela época, o canal era de 64 kilobits por segundo. Depois, ela foi suporte para alguns outros eventos, um simpósio de telecomunicações que aconteceu no Rio em 1994, a abertura da Conferência de Físicas e Altas Energias em 1995, e daí para frente, com várias etapas marcantes, aonde em 2007 é digamos assim, o início do projeto Rede Comep, e levou 7 anos para sair do papel. Eu diria que desses 7 anos, uns 3 anos foi para alinhar as esferas de governo. Ou seja, quanto tempo você perde para poder colocar município, Estado e governo federal no mesmo projeto. É um tempo muito grande, e eu sempre falo, está aí um pouco que explica a nossa lentidão e, entre aspas, a nossa pobreza. Eu esperaria que isso fosse diferente, mas, infelizmente, quando eu me lembro, quando esse projeto começou, a gente fazia um relacionamento com outras redes no mundo inteiro, o projeto era mais ou menos do mesmo porte. Hoje, eu comparo com as outras, nós estamos atrás de novo. Quer dizer, é muito difícil, com essa lentidão, é muita burocracia, é muita falta, talvez, de sensibilidade para fazer as coisas. Então, a gente apanhou muito para poder alinhar essas estruturas, e eu acho que, depois dos 3 anos vencidos, talvez essa seja uma das grandes riquezas que acaba ficando para o projeto, porque hoje você tem muito mais facilidade de comunicar nas 3 esferas de governo. Por exemplo, agora mesmo vai ter a construção daquele veículo leve sobre trilhos, e ele vai passar em cima de uma parte da fibra. Então, dessa vez, está tendo uma ação proativa da Prefeitura em nos avisar que talvez nós vamos ter problema, que a gente precise antes fazer algum tipo de remanejamento. Vocês vão ver que diversos problemas que nós enfrentamos na manutenção dessa fibra foram por conta das obras da Copa do Mundo, que a própria Prefeitura estava executando, e várias vezes ela era que causava os problemas que a gente tinha. Ou seja, então, esse alinhamento desses entes e das suas respectivas ações é uma parte muito importante que eu acho que esse projeto também acabou criando. E, em 2014, foi a efetiva implantação da rede. Eu não posso deixar de citar aqui, isso que o Fred botou, em 2003, o GTR-GTS foi realizado lá no Rio de Janeiro,
E aqui vocês podem ver algumas das pessoas que estão aqui hoje, mais novas, né, 12 anos, talvez 11 anos atrás, mais novas, como é que elas eram. Né? Acho que está o Danton aqui, se não me engano, o Fred está aqui do lado. O Ricardo está aqui, todo mundo mais novinho, mais magrinho, mais bonitinho. Né? 13 anos atrás, aqui no meio está a Marita, que é uma das pessoas que ocupa e trabalha com a gente lá no CBPF, na Rede Rio, que deveria estar aqui, mas, infelizmente, não deu para ela vir. Ela deixou aí um abraço para os coordenadores do evento. Acho que ela deve estar assistindo a gente remotamente. Esse evento foi feito no Instituto Militar de Engenharia, que fica ali exatamente embaixo do Pão de Açúcar. A gente está aberto a sediar outros eventos no futuro aí do GTR. Bom, o que a gente tinha? Desde a época da Telerge, que era a Companhia de Telefonia do Rio de Janeiro, ali, momentos antes dela ser privatizada, a gente conseguiu estabelecer um convênio com eles para ter um conjunto de fibras óticas próprias da Rede Rio. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso aqui é a região metropolitana do Rio de Janeiro, se vocês, não sei se todo mundo conhece, mas aqui é o Cantinho do Pão de Açúcar, aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? O Maracanã está por aqui assim, a Ilha do Fundão está aqui, o Aeroporto Internacional está aqui em cima, né? A Barra da Tijuca para cá, a PUC na Gávea está aqui, então essa é uma visão da amplitude. Então, nós conseguimos, desde 97, um par de fibras óticas para poder fazer apagadas, os equipamentos eram nossos, esses pontos indicados em azuis são as centrais da Oi, no qual nós tínhamos direito a botar equipamentos, caso nós precisássemos, para iluminar ou para jampear fibras e assim fosse. Então, desde 97, talvez 98, por ali assim, a Rede Rio já contava com um conjunto de fibras óticas próprias para poder fazer uma rede metropolitana. No entanto, ela só atendia 4 instituições, a UFRJ, a Fiocruz, a PUC e o CBPF. Todas as outras instituições tinham que, de alguma maneira, contratar os seus links de operadoras e chegar numa dessas estruturas, numa desses pontos, num desses POPs. Tá? Então, assim foi até a chegada da Rede Comep. Obviamente, isso era um problema, porque várias instituições de ensino e pesquisa precisavam de banda e não conseguia. Quem estava no POP, como essas 4 instituições, sempre conseguiu facilidade, porque a fibra estava ali. Quem não estava, dependia da operadora e das dificuldades, ou do preço, para se conseguir banda na cidade do Rio de Janeiro. Bom, aí a gente senta na mesa e eu, obviamente, como sou da área técnica, se você perguntasse naquela época, 2006, quem é que a gente vai ligar na Rede Comep, acho que apareceram 200 pontos para se ligar. Eu fiquei apavorado, obviamente. Como é que você, do nada, liga 200 pontos? Não vai dar certo. Aparece desde as escolinhas mais simples, todo mundo quer se ligar, todo mundo sabia que precisava de conectividade. Não tinha jeito. A gente chegou, fez um mapa, naquela época o Google estava começando a disponibilizar a sua ferramenta de mapas, então a gente falou, me lembro que a primeira vez cheguei lá na FAPESP, tinha um mapa de papel cheio de PIN, eu falei, vocês estão malucos, a gente vai fazer com PIN? Isso não vai dar certo nunca. Então, vamos pegar uma ferramenta profissional, pelo menos naquela época parecia ser a melhor que tinha disponível, era gratuita, e vamos tentar ver se a gente consegue estabelecer uma ideia do que seria essa rede. E assim foi. A rede de 2014, que foi implementada, tem essa amplitude. Aqui, mais ou menos, dá para ter a ideia. Aqui está a Ilha do Fundão, o cabo sai da Ilha do Fundão, entra na Avenida Brasil, desce, o que está em vermelho é o backbone, que a gente criou uma estrutura de backbone, desce até o UERJ, depois até o Cefet, que é a UERJ é a Universidade Estadual, o Cefet hoje os Cefet já são universidades, mas é a Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro. Daí ele continua, ele entra no metrô, vem até a prefeitura, que está aqui por aqui assim, continua no metrô, vem até a PUC, que está do lado de cá, volta, vai na RNP e no CBPF, a RNP e o CBPF ficam no mesmo prédio, lá no Rio de Janeiro. Dali entra de novo no metrô. Repara, quando eu falo entra no metrô, os cabos estão em leitos distintos, eles não passam no mesmo local. Então, nós tomamos o cuidado o tempo todo para não deixar isso acontecer, cabo de backbone passar junto em algum local. Então, ele volta,
passa no metrô, entra no Proderj, que é o Centro de Processamento de Dados do Estado, acho que tem outro nome hoje, mas basicamente é isso, pega a linha vermelha e vai até a Ilha do Fundão, fazendo esse backbone principal. E daí, por questões de facilidade, a gente criou vários anéis regionais. Está aqui um deles, o Anel Norte, o outro, o anel no centro da cidade, o Anel de Botafogo, o Anel da Gávea, e criou algumas radiais. Aí o nosso sonho é fechar essas radiais em anéis maiores. Não sei se vamos conseguir, mas existem ideias de parcerias ou de novos investimentos. Esse que sai aqui do centro da cidade, do centro de operações da Supervia, ele vai pelo leito do trem, sobe e vai até toda a área militar do Rio de Janeiro, que fica aqui em cima. Ali você tem a Universidade da Força Aérea, várias entidades militares, inclusive parte das Olimpíadas vão acontecer aqui, nessa região de Deodoro. E aqui da Fiocruz, sai pela linha amarela, aqui é via linha amarela, e vai até a região da Barra da Tijuca para atender aqui o Rio Centro, que é onde estava a parte da FIFA, e aqui um instituto do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é de radioproteção e dosimetria. E há uma derivação adicional para atender aquela fábrica Farmanguinhos da Fiocruz, que faz as vacinas e tudo mais, que fica aqui nessa região de Jacarepaguá. Né? Só para vocês terem ideia, aqui está o Maracanã, aqui está o Engenhão, mais ou menos por aqui assim é o Cristo Redentor e aqui o Pão de Açúcar. Então, dá uma ideia, são 305 quilômetros de fibras óticas instaladas e, obviamente, de uma grande aventura. Bom, essa é a visão dessa mesma infraestrutura de fibras, agora com as instituições desenhadas aí em cima. O backbone principal, que está aqui em vermelho, é um cabo de 72 fibras óticas. Ele tem 85 quilômetros de extensão, são 9 POPs, Fiocruz, UFRJ, Proderj, que, na realidade, não é exatamente para a conexão do Proderj, mas é para a troca de tráfego do projeto com o governo do Estado, o CBPF, a RNP, a PUC, o IPLAN, da mesma forma, não é exatamente para uso da Prefeitura, mas para troca de tráfego, o Cefet e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, a partir daqui, você consegue ter anéis regionais, e aí, de novo, tem um conjunto de instituições que se ligam a esses POPs, desde que a gente conseguiu colocar 2 POPs para atender, por exemplo, aqui está o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia, o Centro de Ensino à Distância do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, a unidade o Hospital Universitário Pedro Ernesto, o Hospital Grafé Guinle, uma unidade da Unirio, que é uma universidade de ensino, um hospital voltado para o ensino no Rio de Janeiro, um hospital universitário, estão nesse anel norte. Os pontos que estão em amarelos são pontos atendidos pela Prefeitura. Depois eu vou mostrar como é que é feito esse atendimento, que são os amarelos. Existe também um subanel secundário a esse para atender o Instituto de Traumatologia, um dos pontos do Instituto Nacional do Câncer, e assim sucessivamente. O anel fundão, ele tem o Centro de Tecnologia Mineral e o Instituto de Engenharia Nuclear. Esse anel aqui, em roxo, ele parece grande, mas ele não é grande, quer dizer, esse desenho de elipse é uma maneira que a gente achou de fazer uma coisa que pudesse ser fácil para a gente fazer desenhos de redes que vão aparecer em cima dessa topologia. Aqui, na realidade, significa que o cabo que está passando aqui nessa instituição, o UFRJ, Hospital Escola São Francisco, ele sai daqui, passa no Colégio Pedro II, depois passa no Hospital dos Servidores de Estados, e assim sucessivamente. Com isso, a gente tem o caminho da fibra e eu consigo, a partir daí, fazer N projetos, dependendo de que par de fibra eu vou usar. E esse aqui depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho unidades da Unirio, Hospital Moncorvo Filho, Faculdade de Direito, outro órgão do INCA, a SERP, que, na realidade, é a EBC. Eu nunca entendi por que chamou de ASERP, mas tudo bem. Outro campo da UFRJ, a Escola de Enfermagem, a Escola Nacional de Música, a Ancine, Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, a Fundação Biblioteca Nacional, a Academia Nacional de Medicina, outro órgão da Ancine, a Funarte,
a própria FAPERJ. Aqui nesse outro órgão você pode ver que está a FINEP, está o Museu da República, o Instituto Nacional de Surdos, o Instituto Nacional de Cardiologia, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Multirio, que é um órgão da Prefeitura, outro órgão da Unirio, a Fundação de Escola de Servidor Público, vários órgãos de cunho público, né? O Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia, o Instituto Benjamin Constant, que cuida do pessoal que é cego, que fica um prédio ali do lado do CBPF, e no Anel Gávea tem o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Instituto Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a Embrapa, o Planetário, do Rio de Janeiro, o hospital, um hospital da Prefeitura, e assim sucessivamente. Nos radiais, eu chego mais longe ainda, eu tenho o Instituto de Radioprodução e Dosimetria, FAR Manguinhos, eu tenho o Centro de Pesquisa da Eletrobras, nós temos a FAETEC, que é a Escola Técnica do Estado, e ainda não conseguimos chegar até Realengo por problemas de operacionalidade do processo aí. A Prefeitura, ela ocupa um par de fibra próprio. No acordo, foi cedido a ela, como direito de construção, 3 pares, dentro do processo de negociação. Então, ela fez o próprio projeto dela. Basicamente, ela ligou 28 pontos em uma grande rede. Esse é o projeto da Prefeitura, e ela, aqui, nesse ponto, especificamente no ponto que a gente chama de mix, que é o IPLAN, é um ponto de troca de tráfego desse grande projeto da Prefeitura com o nosso equipamento que está lá. Então, a Prefeitura tem uma saída própria para a internet dela, contratada, e se eu quero acessar um site da Prefeitura, passa por ali hoje. Ou seja, a gente tem uma troca de tráfego específica conosco. O governo do Estado, que deveria fazer a mesma coisa, ele também detém 2 pares de fibra, ele ainda não terminou o seu projeto, ele está, nesse momento, fazendo o que ele vai efetivamente implantar e ligar. A Prefeitura, o que eu acho interessante é que eles começaram com esse projeto e eles já expandiram e já estão muito além disso aí. Eles já, como eles são os donos da cidade, do solo, né, então eles já passaram outros cabos, já fizeram outras coisas, eles já estão bem lá na frente. Já tem, no centro do Rio de Janeiro, eles têm um anel próprio agora deles, que eles estão interligando e atendendo a si próprio. Aqui é para vocês terem uma ideia. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o par 23 e 24 daquele conjunto de fibras interliga todos os seus campos isoladamente. Então, eu saio aqui da Ilha do Fundão, passo através de um jumper na Fiocruz, depois ele é jumpeado de novo na UERJ, vai no Anel Norte, chega no Museu Nacional, que fica lá na Quinta da Boa Vista, tem 42 quilômetros de distância isso, depois ele volta, vai até o Cefet, ele é jumpeado, aí liga a Escola de Enfermagem Ananeri, continua no Anel Centro, vai pelo Anel Centro, liga todas as unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Anel Centro, volta aqui, vai ao Anel Gávea, volta no Backbone, chega no Anel Botafogo, vai da Praia Vermelha, que tem um campus ali do lado do CBPF da UFRJ, vai na Maternidade Escola, que fica também em Botafogo, passa para o outro, que ele chama hoje de Casa do Estudante, acho que tem outro nome já isso, e volta até o Fundão. Ou seja, a UFRJ é um par de fibras dentro desse conjunto de fibras isolada própria dela. Com isso, a gente respeitou a estrutura decisória, é deles, a fibra é para uso deles, não está ligado em nenhum outro lugar. A UFRJ, se ela aplica uma política de segurança hoje, é ele só, ele não tem que conversar com ninguém. Ou seja, nós não quebramos em nenhum momento a infraestrutura de redes que existia antes, só melhorou a conectividade e é local. Então, a UFRJ hoje tem 2 saídas para fora, uma lá na Ilha do Fundão e outra que a gente está querendo ativar aqui pela Praia Vermelha. Ou seja, se esse anel se romper, mesmo assim você ainda consegue chegar para fora em 2 pontos. Então, essa foi a estrutura montada para a UFRJ. A UERJ, eu não vou aqui redesenhar, mas a Universidade do Estado também foi tratada da mesma maneira, ganhou um conjunto de par de fibras óticas, aqui está o número 25 e 26, que é próprio dela, ela que projeta, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, se ela quiser botar anel, se ela quiser botar equipamento em algum lugar, se ela quiser estender, é uma coisa que ela pode fazer. Os equipamentos foram cedidos pelo projeto, nós ajudamos a instalar e tudo mais, já está funcionando. Isso já é uma realidade, a UERJ já usa a rede Comep Rio.
O INCA, Instituto Nacional do Câncer, que também tem outras unidades espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, nós montamos uma rede própria deles também, ligando as 4 unidades do INCA na cidade e com 2 saídas distintas para a rede Comep, em 2 pontos distintos. Ou seja, hoje, o INCA tem uma intranet muito mais rápida do que eles tinham hoje. Todos esses links aqui, nós estamos falando de 1 gigabit por segundo, e se o INCA quiser passar para 10, só depende do poder econômico dele no momento certo para passar para 10. Nada impede a eles de comprar um equipamento mais moderno ou de fazer um investimento numa parte da rede, só depende deles. O par de fibras é reservado a eles. Então, hoje, o INCA já tem essa infraestrutura e eles precisam muito disso, porque parte da base de imagem está numa instituição e os médicos estão espalhados pelos hospitais. Então, isso para eles foi uma vitória, foi um ponto importante do projeto, quando linkou e eles começaram a fazer troca, backup, consulta à distância em links de 1 GB. Coisa que eles levavam 1 dia para fazer, passou a fazer em alguns minutos. Bom, um resumo. A rede Rio Metropolitana em números. Ela tem um backbone de 88 quilômetros, um anel norte de 32, o anel Botafogo, na região sul da cidade, 19 quilômetros, o anel da Gávea, 12 quilômetros, o anel centro, 29 quilômetros, o anel da Ilha do Fundão, ele tem um pouquinho mais que 4, mas deve estar em torno de uns 5, deve ser um pouco mais. Radial da Supervia, 35 quilômetros, radial da Zona Oeste, que vai até a Barra Tijuca, 32 quilômetros, outros radiais que eu não quis listar aqui, 10 quilômetros, e as derivações institucionais, 41 quilômetros, num total de 305 quilômetros. 85 pontos acadêmicos são atendidos, 28 pontos da Prefeitura, 31 estações do metrô e 2 estações da Supervia, totalizando 146 unidades participantes do projeto. Como é que a coisa se integrou? Quer dizer, a Rede Rio existia, ela tinha acesso a um canal dedicado, de acesso à internet comercial, bancado pela FAPERJ, que esse canal acho que é de 3 GB. A RNP, que tinha um canal de 2 GB com a gente, com a rede Comep já passou para 10. E o PTT-RJ, que tinha um canal de 1 GB, e com a rede Comep já passamos para 10. Então, hoje, essa estrutura toda aqui é 10 GB, está aqui à esquerda, e o canal dedicado da FAPERJ já está em negociação para a implementação de 10 GB. A rede Comep foi uma expansão dessa estrutura, através da rede metropolitana, e ela permitiu também que as redes de Niterói e Petrópolis se ligassem. Você pode hoje ter uma instituição que está lá em Niterói, que você quer ligar na rede Comep de Niterói, é um acerto que nós fazemos com a UF, que é quem controla, e ela liga e o tráfego todo é escoado por essa estrutura de fibras e pelos acessos externos que nós já temos hoje. Tanto vale para Niterói, Petrópolis ou o próprio Rio de Janeiro. Tá? A rede de Petrópolis ela é coordenada pela equipe do LNCC e a rede de Niterói é coordenada pela equipe da Universidade Federal Fluminense. Aqui está a cara da rede de Niterói, são 36 quilômetros de extensão, atendendo aí basicamente as unidades da UF. Na realidade, foi uma parceria interessante, porque o que aconteceu foi que a UF tinha passado essa fibra lá no ano 2000, se eu não me engano, e a rede Comep substituiu a fibra por uma nova, então conseguiu botar mais pares de fibra e permitiu ampliar, deixou a UF com o que ela já tinha e permitiu ampliar o uso. Aqui está a caixa na rua, né, uma das caixas da rede, onde os cabos são passados. Então, muitas vezes teve que ser construída essas caixas. Então, hoje você está andando no Rio de Janeiro, você vê caixas da rede Comep, onde lá dentro tem reservas técnicas ou emendas de fibra, tudo mais. Aqui, durante todo o processo, diversas negociações com o pessoal do metrô, visita as estações do metrô para saber o que dava para fazer, como é que ia ser esse processo de cessão de fibras. Visitas à linha amarela, aqui está o Zé Luiz da RNP e o Ney. O Zé Luiz é o coordenador nacional do projeto e o Ney era o responsável pelo projeto pela RNP no Rio, até 2009, depois passou a ser o Celso Barbosa. Aqui, toda a logística, né? Quer dizer, você recebe um caminhão de bobinas de fibra, bota onde essas fibras? Então, a gente conseguiu com as próprias instituições acadêmicas, né? O ON, o Observatório Nacional, a Fiocruz e a Universidade da Força Aérea, gentilmente cederam seus espaços, e, olha, você está falando de um projeto de 7 anos, a gente incomodou os caras por 7 anos com essas fibras. Aliás,
tem coisas que ainda estão lá até hoje, porque tem reservas que ficaram. Então, gentilmente, as instituições percebem que é um apoio estratégico importante, porque espaço não é trivial. Então, essas fibras foram medidas aqui pela equipe, montados os painéis, aqui foi uma foto ainda em 2012, onde os painéis tinham acabado de ser montados, né, os cabos chegam nos POPs, eles são abertos, virando esses diversos DGs, né, dos backbone, anel geográfico Zona Sul, ou radial que passa ali, que tudo isso é aberto em grandes painéis nos POPs, para você poder fazer essas redes, tanto a rede própria acadêmica, quanto a infraestrutura das universidades ou de outros parceiros. Aqui basicamente, é sempre interessante, né? A gente passa por essas placas, não vê, olha lá, está ali a construção, a empresa que ganhou a licitação foi a Ômega, e esse aqui é do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, no momento da construção da rede, provavelmente fazendo uma caixa de passagem. Aqui um ponto emblemático no Rio de Janeiro é a passagem do cabo pela linha vermelha. Isso nos custou, digamos assim, um ano de negociação. Não é trivial, porque a linha vermelha é uma construção antiga no Rio de Janeiro, não tinha infraestrutura, o cabo teve que ser, acho que, feito um cabo de 5 quilômetros específico, não tinha como você abrir caixa de passagem na linha vermelha, tinha uns pontos estratégicos onde o pessoal da empresa conseguia chegar e abrir. Vocês sabem que a linha vermelha também não é num local tranquilo do Rio de Janeiro, então esse trabalho não é trivial, você está trabalhando, tem que parar, você sabe disso, então é uma vitória você conseguir fazer isso, passar um cabo de 5 quilômetros, e aqui está o pessoal da Ômega trabalhando, só podia trabalhar de madrugada, tem que ter sinalização por parte da empresa de tráfego, então é todo um processo, levou muito tempo para a gente conseguir, e de 2012 para cá, 2013 para cá, já tivemos um evento na linha vermelha. Deu certo, deu para consertar, mas existe um receio muito grande da fibra se romper e você ter que passar esse cabo todo de novo. Entendeu? É um medo. Aqui é o lançamento da infraestrutura de cabos dentro do metrô e também dentro da Supervia. Aqui é dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As dotações foram um pouco diferentes, porque as requisições, nesse ponto, foi feita pela própria UFRJ, tinha que subdutar diferente, então foi feito de acordo com como a universidade pediu. Aqui as diversas reuniões, vocês não imaginam a quantidade de reuniões que tinha que ter para alinhar esse pessoal todo, e cada um com suas vontades e especificidades. Então, tem gente aqui da comunidade acadêmica, tem da empreiteira, tem do metrô, da Supervia, enfim, foram inúmeras reuniões, eu perdi a conta, porque, no final, a gente acaba passando por cima disso, mas essas são as pessoas que fizeram, e reuniões laterais só com o pessoal da cultura. Você vê gente aqui de Biblioteca Nacional, Casa Rui Barbosa, Centro Nacional do Folclore, Museu Histórico Nacional, Museu de Belas Artes, Museu da República, quer dizer, todo esse pessoal hoje está funcionando, ligado a 1 gigabit por segundo, trafegando. Aqui é o momento da chegada dos equipamentos, quer dizer, os equipamentos não do backbone, mas os equipamentos que vão para as instituições. A gente tem que ter um espaço para botar, depois checa um a um, diz está tudo ok, agora vamos ligar. Só que não dava para ligar porque o equipamento do backbone não tinha chegado, a licitação não tinha sido feita ainda. Pô, mas está todo mundo atrás daí, pô, tem que funcionar, o equipamento já chegou, como é que você faz? Bom, foi aí que a gente... são os modelos de equipamento, é esse modelo aqui da Cisco, com 3600, que basicamente ele tem baias para encaixe de interfaces óticas ou elétricas de várias distâncias, e equipamentos mais simples, basicamente os mais simples foram a maior parte deles, mas que ele tem todos com porta de 1 gigabit por segundo, com a possibilidade de ligação de até 4 interfaces óticas, tanto para fora quanto para dentro da rede. E aí, bom, todo mundo quer ligar, vamos ligar alguma coisa, né? Porque esperar a licitação, como é que vai ser? Vai ser, sabe lá Deus quando. Eu mesmo cuidei, porque fazer uma licitação dessa ordem na FAPERJ, você tem que falar com a Secretaria de Planejamento, porque o cara não tem o item que você quer licitar. Eu estou falando de um transceiver de longa distância, um transceiver DWDM. O cara, isso é uma coisa que você bota na vaca? Eu falo, que isso, meu amigo, está maluco? Porque o item que está aqui de transceiver fala de um equipamento que você bota dentro de um animal. Eu falo, está maluco? Isso é um negócio totalmente específico. Quer dizer, você imagina, aí o cara percebe que a rede é interessante para ele, não, eu quero me ligar. Eu falo, não, a gente não está tratando da sua ligação, a gente está tratando da construção disso aqui, entendeu?
Então, todo esse tipo de variantes, de problemas, faz parte do projeto. Então, o que a gente fez? Bom, já que todo mundo quer se ligar, vamos criar um mecanismo para as pessoas se ligarem. Liga ainda nos equipamentos de 1 GB e ainda não tem manutenção. A manutenção está no meio da construção, então, se der um problema, se a fibra rompeu, a própria empresa que está construindo vai lá e corrige, e tudo bem. Então, a rede entrou no que a gente chamou fase experimental, e fomos ligando as instituições nessa fase experimental, e, obviamente, cada lugar que você ligava era uma festa. Era uma festa. A gente falava, vamos lá, que hoje vai ser a alegria da UERJ. Aí, vamos lá, liga, passa de 200 MB, passa para 1 GB, vira notícia, a rede Comep chega, pô, finalmente, dupla abordagem, chegamos numa coisa que sempre quisemos e não podíamos ter, não sei o quê. Então, era isso. Aí, daí passa, vamos na Embrapa, o pessoal de lá diz, não, nós temos um link hoje que não passa de 8 MB, aí você sai de lá, o cara fala, pô, mas é verdade isso? Estou trafegando quase 200 MB? É isso aí. É isso aí. Aqui vocês veem nitidamente a visão, né? Você chega por um lado, a fibra tem dupla abordagem, né? E isso aqui, você vê, a diretoria da instituição vem falar com a gente, entendeu? E aqui aconteceu até um caso diferente, porque a gente tentava, para cada instituição, conversar com toda a equipe de TI, inclusive o pessoal de segurança. Mas a Embrapa é uma instituição nacional. Então, no momento que a gente foi instalar, eles perderam a configuração do firewall. Só que o firewall só era feito pela Embrapa de Brasília. Então, uma instalação que deveria ter sido, foi planejada, era para ter sido em meia hora, levou quase 6 horas, porque eles não podiam mexer no firewall. Então, tem diversos pequenos problemas que acontecem e que você tem que lidar com ele ali no processo. Esse aqui foi a mesma coisa no Centro de Tecnologia Mineral, um instituto do MCT, em março de 2013. Aqui está a visão, ele fica lá na Ilha do Fundão. Então, o cabo lá, ele ocupa um par de fibra por esse lado aqui para chegar no núcleo de computação eletrônica lá na UFRJ, onde o backbone chega, aqui, ó, esse vermelho é o backbone. O backbone aqui é a linha vermelha, o backbone vai lá no hospital, volta, entra em vias separadas, ele não passa junto. E ele vem aqui, e aqui o CETEM, que está aqui, ele tem dupla abordagem por caminhos distintos, que era uma maneira da gente dar alta qualidade, alta disponibilidade para as instituições. Aí, de novo, o Hospital Grafé-Guinle. O Hospital Grafé-Guinle é uma das referências no Brasil para tratamento de aidéticos, doença sexualmente transmissível. Eles tinham um link de 2 MB. No dia que a gente ligou, você imagina a alegria do pessoal passar para 1 GB. Né? Você imagina. Coisa que o cara não imaginava, você está ali entregando equipamento, fibra ótica, e vamos ligar, sabe? Então, Instituto de Traumatologia, 10 MB, passou para 1 GB. Dupla abordagem, em 2 POPs distintos. Cada lugar era uma alegria, né? Enfim, era hora de colher frutos de um projeto tão longo. Está aqui o INTO, fica ali perto da Avenida Brasil, e ele passa pelo anel norte, totalmente chega na UERJ de um lado, e passa pelo outro lado, e chega até o Cefet aqui. Então, ele tem dupla abordagem, 2 POPs distintos, para dar alta disponibilidade para ele, quando a configuração foi feita automática, quando cai um lado, já pega o outro e tudo mais. Aí a gente passou a fazer uma estatística dos problemas. Eu vou andar mais rápido, porque o meu tempo está acabando, mas a gente classificou em 3, roubo, acidente e vandalismo. Aí, um tipo de vandalismo. O cara abre a caixa lá da companhia de tráfego, acha que é cabo elétrico, corta, e aí parou de funcionar, saiu esse pessoal todo do ar, que ele não rouba e está danificado. Isso aí leva alguns dias para corrigir. Quem tem dupla abordagem, o tráfego vai pelo outro lado, quem não tem, sai do ar ou volta para o seu canal antigo. Aqui um outro, o que tem acontecido muito hoje é o cara joga fogo, ele abre, joga fogo para ver se vai sobrar algum cobre, bom, nesse ponto a fibra já foi embora. Né? Então, isso tem acontecido hoje, vandalismo desse tipo. Então, hoje, até o final, até 2013, início de 2013, a gente fez um levantamento, dava uma média de 3 acidentes por mês, sendo que, se você considerasse ali um desvio de basicamente 2, a gente tinha mais ou menos 5 acidentes por mês numa rede de 300 quilômetros, e muito disso era provocado pela própria prefeitura. A prefeitura, nas obras da cidade, para fazer essas Transoeste, Transcarioca, as obras que foram combinadas para a Copa, causou muito acidente. A FAPERJ finalmente fez a licitação veio um equipamento da Cisco, que é um ASR, e a complementação do que nós já tínhamos de DWDM naquele backbone principal. Então, nós instalamos tudo isso.
levamos tudo para o CBPF para simular tudo, para minimizar o impacto na rede. Você, quando botou 9 roteadores, mais PADTEC dentro de uma sala, você imagina que ninguém conseguiu ficar na sala, não conseguia falar que o cara está do lado. Então, fizemos todos os ensaios, sai dali, vai para uma sala reservada, de novo, faz todos os testes, vamos migrar todo mundo aqui dentro da sala para depois não ter impacto para ninguém. Esse é aquele trabalho que depois, quando você vai na casa da pessoa, ninguém percebe, você acha que foi tudo fácil, parece que foi ligar um botão verde. Você liga o botão, tudo funciona. Acho que todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, né? O cliente acha que tudo é muito simples. O Backbone tem um sistema de gerência que nós mesmos fizemos, mas aqui dá para ver esses escuros aqui, azuis escuros, é a fibra da Oi, os azuis claros é a rede experimental de 1 GB, e os vermelhos é a rede 10 GB DWDM. Hoje, basicamente, toda a rede 10 GB já está implementada, salvo a Fiocruz. A Fiocruz teve, no início desse ano, um incêndio no data center deles e pegou parte dos nossos equipamentos, o equipamento da WDM foi prejudicado e, até hoje, nós estamos em negociação para resolver o problema. Então, o anel de 10 GB, infelizmente, não foi fechado. Então, quando ele chega aqui, ele volta, passa pelo 1 GB, e o resto já está totalmente a 10 GB. Tá. Nós temos ainda, da rede antiga, um sistema de monitoramento. A rede funcionava antigamente com um protocolo Spanning Tree, então ainda existe isso, a gente tem esse monitoramento. Casos de falha, a gente é alertado, isso foi projeto de tese de mestrado de um aluno do mestrado profissional de instrumentação científica no CBPF. Os protocolos, né, que formaliza tudo isso para fazer os convênios de cooperação técnica, porque é o que dá subsídio jurídico à existência dessa estrutura, que é uma cooperação técnica entre a RNP, a FAPERJ e a instituição. Isso também foi feito em conjunto por essas 3 instituições, né, a FAPERJ, a RNP e a instituição FIM. Todos os protocolos foram assinados. Na cerimônia de inauguração, aconteceu no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, na Praia Vermelha, né? Aqui, cabe destacar, tem todos os POPs, reitores, diretores, diretor do CBPF, diretor da FAPERJ, presidente da Empresa Municipal de Informática, reitor da UFRJ, coordenador do Comitê Gestor da Rede Rio, secretário de Ciência e Tecnologia, diretores de TI da UERJ, presidente do PRODERJ, e assim toda a estrutura decisória, o Zé Luiz e o Nelson Simões da RNP. Na plateia tinha, aqui atrás, um secretário de Estado, que foi secretário de Ciência e Tecnologia, um deputado federal, está aqui. Tem o secretário municipal de Ciência e Tecnologia também, está aí. Quer dizer, toda essa estrutura acaba trazendo esse pessoal decisório, importantíssimo para destravar vários pontos do projeto. Eu não vou falar muito sobre a estruturação da Rede Rio, a divisão é essa, uma coordenação técnico-científica, uma coordenação de operações, uma coordenação administrativa. Os projetos, né, obviamente, que estão por trás disso, eu posso citar rapidamente 2, só para terminar. Um dos projetos que precisam dessa infraestrutura tem projetos de astronomia e astrofísica. Esse aqui é o projeto de mapeamento da energia escura. Só para você ter ideia, a câmera que está nesse telescópio, que fica lá no Chile, e que várias instituições brasileiras, inclusive o CBPF participa, tem 570 megapixels. Então, você tem transferências das imagens de lá para cá, de vários diferentes tipos de imagens. Então, toda essa instrumentação remota hoje, você só pode participar porque você está numa infraestrutura decente de banda. Inclusive, isso é condição para você entrar no projeto, porque se você não tiver essa infraestrutura, você nem entra. Tem o pessoal de altas energias, que é essa turma que procura hoje no CERN o bóson de Higgs, né, que é a partícula que tenta explicar a formação da massa. E esse pessoal, na realidade, eles geram uma quantidade gigantesca de dados nos detetores, isso é filtrado em vários níveis, e isso é distribuído ao longo do mundo hoje para fazer o processamento. Tá? Então, hoje, aqui estão os pontinhos amarelos do LHC Computing Grid. No Brasil, tem 3 instituições que participam, é o Unesp, o CBPF e a UERJ. É em tempo real. A coisa acontece lá, é estocado, os softwares de controle distribuem isso pelo mundo, e se a rede não estiver funcionando, você vai perdendo capacidade de processamento e vai sendo colocado de lado. Então, isso hoje é também uma condição de participação.
Projetos de telemedicina também estão acontecendo. Tá? Então, hoje a UERJ é uma das líderes nisso. Vários diagnósticos por imagem já são feitos, já são liberados, consulta de servidor em imagem de alta resolução. Tudo foi efeito de levar fibras e qualidade de conexão para essas instituições. Bom, gente, meu tempo já acabou. Queria agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal de coordenação de novo. Estou aqui disponível para pergunta. Perguntas para o Márcio. A gente não pode perder a oportunidade aí. Eu tenho algumas. Ô, Márcio, a parte de gerência, principalmente detecção de falha na camada 1, tipo sistemas de OTDR, pelo menos no anel principal, vocês têm alguma coisa desse tipo? Tem alguma coisa planejada? Hoje, a gente conta hoje ainda com a empresa que construiu. Desde que foi inaugurado, a RNP assumiu a manutenção. Então, hoje, quando nós detectamos um problema, a gente informa a RNP avalia o orçamento daquele problema e a empresa vai a campo com o OTDR e tudo mais. A gente tem equipamentos desse tipo também, mas como a gente está estruturando o funcionamento disso, porque esse primeiro nível pode ser da prefeitura, do Estado, do metrô, da Supervia, de todos os parceiros. Então, obviamente, você tem que ter uma estrutura comum que possa atender. Essa é a discussão do momento. Como é que isso vai funcionar e como é que isso vai ser atendido por todos esses colaboradores. Mas hoje o que está sendo feito é isso. A empresa que construiu tem dado manutenção por conta da RNP. Legal. Próxima. Bom, tudo bem, tem convênio com prefeitura, todo mundo aí nessa história, mas paga alguma TPU em algum lugar? TPU é aquele negócio... termo de permissão de uso, é o direito de solo para a prefeitura. Não paga, porque a prefeitura é parceira. Você falou dos cabos no anel principal, 72 pares. E o resto? Nos outros, alguns anéis, o do centro da cidade foi 72 pares, não, 72 cabos, 36 pares. Anel, 72 fibras. 72 fibras. Anel central, anel zona norte e anel Botafogo também. Linha amarela foi 48, Supervia 48, anel Gávea 48 e anel Fundão 48. Vocês têm um sistema, vocês estão usando algum sistema para gerenciar todas essas fibras do ponto de vista, o que está ligado aonde, em quem? Não. Hoje ainda está tudo no meu computador, junto com outra pessoa, em planilhas, do tipo simples. O problema disso, Fred, não é isso, não. É que no momento que você tiver o sistema, pronto, o problema é seu. Então, no fundo, o que eu quero é que a gente discuta isso de uma outra maneira. Porque é evidente que a gente percebe que tem que ter um sistema. Por quê? A maneira como a gente prevê a expansão disso é abrindo comprimentos de onda também nos anéis secundários. Só que você vai só piorar o problema do ponto de vista de gestão. Então, eu acho que a gente vai ter que ter isso, mas, nesse momento, a gerência ainda é feita de uma forma bem básica, bem de desenvolvimento de implantação. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Por favor. Você falou alguma coisa de trocas, por exemplo, algum modelo de IRU, permuta, né? Coisa desse tipo, permuta. Vocês têm algum modelo padrão que possa um modelo padrão que possa emprestar? Não. Tá bom. Não tem, mas existem interesses de algumas empresas que já vieram conversar, mas isso como a fibra é de propriedade da RNP, como ela diz, é a propriedade da União. Então, ela vai ter que estabelecer o mecanismo para isso, entendeu? E a última pergunta é o seguinte: você falou que tem algumas instituições, por exemplo, que foram cedidos pares na rede. Isso. Quando essa instituição, por exemplo, quer passar alguma coisa aí dentro que seja de caráter, vamos dizer assim, um pouco mais restrito, que tecnologia de segurança esse pessoal está usando? Não sei. Sabe por quê? Isso, a gente não tinha fôlego pessoal para chegar nesse nível. Então, o que a gente optou fazer? Eu vou dar o par para a instituição e ela vai usar a sua própria tecnologia ou vai buscar isso sozinho. Você não tem ideia do que eles estão usando? Não sei. MACsec... Isso talvez seja até uma coisa interessante a gente discutir com eles, entendeu? Porque eu até gostaria de saber, mas hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Mas é um ponto importante. Eu sei que hoje o INCA é uma instituição que tem usado muito, provavelmente deve ter alguma coisa de segurança, mas eu desconheço ainda. Oi, Marcos Lázaro. Uma perguntinha rápida, assim, vocês pensam em comercializar isso de alguma forma para empresas privadas, por exemplo, fazer uma ligação para fomentar um PTT do Rio de Janeiro, por exemplo, que está sendo cada vez mais necessário a gente conectar lá? Vocês têm uma mega rede no Rio de Janeiro, pensaram alguma coisa assim, algum modelo comercial ou não?
não pensamos no modelo comercial, mas em parceria, certamente, isso é o objetivo. Vai ter que haver algum tipo de troca, alguma coisa assim, porque isso é o que já vem sendo feito. Agora, acho difícil um modelo comercial, entendeu? Acho difícil. A complexidade é tão grande para nós recebermos recursos que quase fica inviável. Entendeu? Então, eu acho que esse modelo vai ter que aparecer. Agora, eu acho que o que é viável é o que foi feito até hoje, permuta. Tem outros modelos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Prosempa, tem uns modelos ali que eles algumas redes Comeps, assim, elas estabeleceram outros mecanismos. Por exemplo, a rede de Brasília, eu sei que eles criaram uma fundação, todo mundo paga essa fundação, mas eu estive lá conversando com eles e eu falo, mas e se uma universidade federal deixar de pagar, o que você faz? Você vai desligar? Não vai. Sim. Então, porque às vezes a universidade não paga, não é porque ela não quer, é porque é algum contingenciamento de recurso, alguma coisa assim, entendeu? Então, o problema é muito mais complicado do que simplesmente essa gestão. Então, eu acho que vai acontecer isso de alguma forma, tem que acontecer. Mais alguém remoto? Bom, vamos agradecer ao Márcio. Márcio, muitíssimo obrigado, cara. Foi ótimo.